Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista Patrícia Zengali e hoje estou aqui conduzindo o Fala Congresso podcast diretamente desse evento maravilhoso que está acontecendo aqui na Fiergues, que é o Congresso Weiner 2025. E quem está comigo é a Ana Cláudia Schexter, pronunciei corretamente? Certinho. Então tá ótimo. E também a Rosemara Custódio Vicente, que são da Ideia Jogos. Uma empresa, gente, que já está há 12 anos atuando no desenvolvimento de jogos, de educação inclusiva e também de saúde mental e o desenvolvimento humano em todas as fases da vida. Para a gente começar, eu gostaria de saber quem é a Rosemara. Eu sou a CEO da empresa hoje, Ideia Jogos. Também trabalho na parte da produção de jogos. E minha formação é em língua portuguesa, com mestrado também em literatura. E a empresa foi fundada a partir dessa experiência que nós tínhamos que eu tinha em relação ao uso de jogos na formação de professor e também na sala de aula com crianças e adolescentes. Então, veio aí de uma experiência já, de uma vivência já de uso de jogos com esse público. Maravilha, Ana Cláudia, fala um pouquinho para a gente. Eu sou Ana Cláudia Schexter, sou formada em administração na UFPR e hoje eu atuo como gestão de projetos dentro da empresa. Então, eu olho desde a parte de produção de jogos, de criação de jogos e também na parte de produção efetivamente junto com a fábrica. Que maravilha. Rosemara, como é que surgiu a Ideia Jogos? Conta um pouquinho para a gente a história dessa empresa. Eu tinha uma expertise, então, que era trabalhar com jogos já nas formações de professores, né? E aí surgiu um grande desejo de ampliar um pouquinho esse universo de jogo, já que ele era tão aceito junto aos professores. E depois veio essa expertise, e aí nós começamos a empresa com 20 jogos. Pedagógicos. Pedagógicos, isso é importante, pedagógicos. E teve uma aceitação muito boa, porque era realmente uma necessidade de mercado. O que nós fazemos hoje é trabalhar com conteúdo, então os nossos jogos têm conteúdo. Ele não necessariamente precisa da experiência do profissional, porque o conteúdo já está lá, precisa da experiência para conduzir dentro da sua terapia, da sua aula e tal. Mas ele tem conteúdo. Então, se eu quero trabalhar com empatia, eu tenho um jogo que trabalha com esse sentimento aí. Então, a ideia era isso. Não um jogo de entretenimento, mas um jogo para trabalhar com o profissional dentro da área da português, matemática, e agora a gente está trabalhando com terapia também. E inclusão também. Então, veio de uma experiência mesmo, de vivência mesmo. E eu acho que uma experiência ia puxando a outra, né? Então, a gente começou com 10 jogos de português e 10 jogos de matemática, ia falando com professores, depois com psicopedagogos. Psicopedagogos já demonstrava interesse assim, mas e se eu ir terapia para falar de emoções? Assim, opa, tem uma oportunidade ali. Então, a gente ampliou, hoje a nossa maior linha é de jogos terapêuticos. Que legal. Expandimos também para os cognitivos, que também muitos pacientes usam. Aí, a gente sempre com ali acima de 6, 7 anos. Só que sempre quando a gente vem num congresso assim como o do Weiner, a gente vê novas oportunidades, né? Então, a gente está cada vez se atualizando mais. Agora, a gente precisa atuar com primeira infância, com inclusão. Então, toda vez que a gente vai num novo congresso, novas ideias começam a pipocar e a gente começa também a aumentar nosso portfólio. Porque eu acredito que justamente num congresso como esse, né, que é uma referência nacional em termos de saúde mental, há toda essa troca. Vocês têm esse contato com os profissionais e ali pegam várias ideias, eles dizem o que está faltando para eles. E aí vocês vão acumulando tudo isso para criar novos projetos, novos jogos, no caso. E acontece muito um compartilhamento de boas práticas também. Então, tem conteúdo, o psicólogo já está, a partir do jogo, já tem todo o conteúdo pronto para ele trabalhar, mas os psicólogos são criativos e eles inovam. Então, sempre tem situações assim, eu pego esse jogo e eu amplio e eu faço assim com meus pacientes e a gente também... Sim, você já dá um insight para vocês também. Exatamente. A gente pega, a gente repassa aquele conhecimento também para os outros psicólogos que visitam nossos estandes, então é sempre muito legal essa troca. Eu acho que a grande verdade é que tem que estar sempre em busca do que há, dessa necessidade que há. Perfeito. Vocês nunca param, né? Não dá para parar. Não. A cabeça está sempre funcionando. Sempre. Muito criativa. Essa troca realmente ela é bem importante e a gente amplia cada vez mais, tentando suprir uma necessidade, criando uma ferramenta
para que o terapeuta também consiga inovar no seu atendimento, né? Então, a gente quer ser realmente um aliado a ele, trazendo boas ideias, um material de altíssima qualidade, material bem feito, bem cuidado, e sempre atendendo a necessidade das crianças. Hoje a gente ouviu um psicólogo que disse, nossa, eu já entendi, eu já sei com quem que eu vou usar esse jogo. Quer dizer, Sim, já veio na mente. elas compram o material sabendo que elas já têm essa necessidade. Com Então, qual isso é muito paciente bom. vai usar, isso é muito legal, né? Isso é muito legal. E vocês conseguem perceber essa diferença que a empresa faz, no caso a Ideia Jogos, para aquele profissional que está lá na ponta? Vocês percebem isso assim no dia a dia? Com certeza. E a gente desenvolve o jogo já a partir de uma necessidade. Como a Ana disse, né? A partir de um pedido, de uma busca. Então, a partir disso, a gente pesquisa. Nós temos todo um processo de produção desse jogo e, às vezes, demora muito, né, Ana Cláudia? Dependendo do jogo, demora 6, 7, 8 meses, Eu ia 9 perguntar, meses. é esse mais ou menos o tempo de isso. maturação, digamos assim, de um jogo? É isso, é bem demorado. Porque tem todo um processo de pesquisa, de validação desse conteúdo. A gente trabalha bastante com psicólogo para validar o conteúdo. Pois é, quem é que antes daí faz? Existem psicólogos que vão fazendo esses testes para vocês? Sim. A gente tem uma equipe bem multidisciplinar trabalhando, então tem desde especialistas em construção de jogos, desenvolvimento de jogos, que é a parte de mecânica, porque não pode Legal. ser chato, né? A criança Sim. tem que estar ali engajada. Ainda mais as crianças de hoje, que quase nascem falando. Exatamente. Tem que ser desafiador, tem que ser equilibrado, mas tem que ter o psicólogo, aquela teoria precisa estar validada, ela precisa estar... A gente precisa ter certeza que ela está aplicável ali naquele ambiente de atendimento. Outra questão, nós estamos nesse evento, que é um evento grande, com várias marcas, marcas importantes que estão dentro desse rol todo que envolve a saúde mental. A importância disso que vocês veem, de estar fazendo essas trocas, mesmo com outras empresas que não sejam do mesmo segmento, digamos, que sejam dos jogos. Como é que vocês veem essas trocas? Tem muito uma aproximação, Tem, eu acho, tem. né? Então, por exemplo, você olha a sinopses ou até aquela... Voz em papel. Voz em papel, que lida ali com inclusão também. E quando a gente fala mesmo da teoria em livros, né? Então, os nossos jogos, eles vão estar sempre atuando nesse meio do caminho. Então, elas vão ler ali todos os livros, vão estar super carregadas de teoria, mas como que elas aplicam isso? Aí vai precisar de um jogo. Aí a gente traz o jogo para intervir, para entrar nesse meio de campo, para garantir engajamento. Acaba que é uma teoria, conexão, né? Tudo é uma interligado. ponte. Exatamente. E a gente tem o cuidado de trazer, teoricamente, o que os autores chamam de círculo mágico, né? A gente traz uma mecânica, a Ana disse uma mecânica, mas o que é uma mecânica? É quando a gente consegue trazer esse adolescente, essa criança para o jogo. Ela vai falar dela sem estar falando dela. Então, nós temos ali o jogo que a criança joga contra o dragão da solidão. Né? E ela tem os personagens ali, a raiva, a tristeza e a alegria, enfim. E ela vai jogar com o dragão da solidão. Ela vai falar sobre os seus sentimentos, mas nós criamos um círculo mágico, teoricamente é isso. A gente cria uma narrativa, cria um círculo mágico para que ela entre naquela história e fale dela sem falar dela. Perfeito. Então, a gente cuida disso. Então, quando a Ana Cláudia fala da mecânica, não pode ser para nós, não vale só ser uma cartinha de virar. Não, nós muito temos mais, que ter além. muito mais. Um outro jogo que nós estamos lançando também, que é o Zen e Raiva. Nós estamos ensinando a criança de que eu sinto raiva quando uma necessidade minha não é atendida. E aí tem os zens, que são os zenzinhos, que são lindos. Eles vão contornar essa Vão, raiva. tipo, acalmar. Exatamente. Tirar aquela exatamente. ansiedade. Exato. Regular a raiva. Quando Olha o só. zen regula, contorna essa raiva, a criança vai ver magicamente ali, vai ver simbolicamente ali que ela conseguiu regular aquela raiva. Uma necessidade que ela tinha não foi atendida, ela regulou aquela raiva e ela ganhou aquela carta. Quer dizer, ela entra na história de que é o dragão que é a raiva, que o zen que vai controlar a raiva. Então, tem uma narrativa, tem uma história bem contada que vai fazer com que a criança participe, trazendo toda a sua vivência, toda a sua experiência. E sempre pensando nessa psicoeducação, né? Que é aprender o que eu faço com isso. O que eu faço com a minha raiva? O que eu faço quando a raiva está na garganta, Aquela quando a raiva está na angústia. mão? Exatamente. O que eu faço com isso? E o jogo vai ensinar. Então, quando eu disse lá atrás que
o jogo, a gente quer que a criança aprenda com o jogo nesse sentido. A gente traz um conteúdo para o jogo. O conteúdo está ali. Sim. É o zen e é a raiva. Aí o terapeuta vai utilizar isso para ele ajudar a criança a pensar sobre utilizar questão. essas ferramentas. Perfeito. Na verdade, hoje a gente falou ali no início que sobre as idades. Hoje vocês já fazem jogos para bem novinhos? A gente tem jogos a partir de 3 anos, que eles são mais simples, é mais contação de história, é mais interpretação de imagens. A maior parte dos jogos estão ali a partir de 6 anos. Sim. Mas a gente tem até para adulto. Vários jogos a gente joga assim, final de semana, mesmo família, amigos, a gente joga os nossos jogos. Porque ele tem o conteúdo para ser usado de forma intencional ali no atendimento. E os terapeutas se utilizam precisa. bastante desses jogos para adultos? Utilizam também. E hoje os nossos jogos estão em todo o Brasil. Né? Nós temos Que legal. representantes... É uma empresa de Curitiba. E nós temos representantes em todo o Brasil. Então, já tem uma demanda bem interessante aí no Brasil e vamos ser mais conhecidos, com certeza. Que maravilha. Outra questão que eu queria ver, como é que vocês analisam essa questão da saúde mental para os próximos anos? Assim, tá vindo numa evolução? Como é que vocês veem isso? Essa é uma outra grande questão, né? Os nossos jogos propõem a ter maior interação com família, com escola. E essa questão também da saúde mental é uma questão que tem muita relação com o uso de tela. Então, existem muitos pais, muitos familiares, muitos terapeutas que estão levando o jogo para ter outro tipo de conexão familiar mesmo. Hoje, uma terapeuta disse, olha, as crianças saem do consultório e mostram para os pais que aquela cartinha está brincando com aquela carta mágica e tudo mais, que tem uma carta mágica. Então, os terapeutas, utilizando os nossos jogos, eles mostram para essas famílias que jogar faz bem, jogar interage, jogar aproxima, e tudo isso traz a questão da saúde mental, né? Então, é uma relação bem próxima com a família que os terapeutas têm trazendo. Então, utilizar jogos realmente ampliam assim a questão da saúde mental. Principalmente nesse momento que as telas dominam, né? Então é mais do que necessário utilizar desses jogos, dessas cartas, uma maneira criativa de trazer um mundo diferente na visão das crianças e adolescentes. Exatamente. E essa semana passada recebemos uma criança, o pai e uma criança que foi comprar o Castelo das Emoções, porque a criança tinha jogado no consultório. Ela gostou tanto que ela quis o dela. Que legal. Então, isso também quer dizer, a criança também já sentiu que ela pode se divertir, que ela pode brincar, interagir, né, com isso para vocês, com certeza, é maravilhosa esse retorno, essa gratificação do trabalho. Com certeza. Porque a gente entende, né, que além do conteúdo, além da interação, traz esse olhar. O nosso jogo da empatia, por exemplo, você vai jogar sem falar, vai jogar olhando para o outro. Eu preciso saber como você está jogando, preciso olhar para você para tentar saber o que você está fazendo no tabuleiro, para a gente ganhar, porque ou nós ganhamos ou nós perdemos. Então, essa conexão no olhar, sustentar o olhar, perceber tua expressão corporal, de face, de corpo, é um aprendizado que a criança vai levar para a vida, né? Então, o jogo é muito mais do que ganhar e perder. O jogo tem uma vivência muito maior, né? De conteúdo, de expressão, de se expressar. Então, é isso que a gente traz. Isso é saúde mental. Olha, não só um detalhe, agora escutando ela falar, assim, já chega a dar uma emoção, porque a gente vê assim, a paixão pelo trabalho, sabe? Tá nas tuas palavras, tá no teu olhar, é maravilhoso, mas pode completar agora. Imagina. Eu acho que assim, a saúde mental, ela não é uma coisa estável, né? Não é uma coisa que você conquista e pronto, conquistou um selinho de saúde mental, não precisa mais se preocupar com isso, né? Então, a gente também está dando ferramentas ali para a criança a cada fase da vida dela. É um cuidado diário, na verdade. É um cuidado diário, exatamente. Então, do mesmo jeito que a gente cuida do corpo, né? A saúde mental também tem que estar ali. Então, tá ali na criança, começa a nomear as emoções, começa a nomear os sentimentos, tem situações ali do dia a dia naquele contexto. Amadurecer um pouco, vai trazer agora questões sociais, questão de ansiedade, questão de redes sociais, e adulto também vai trazer outras questões. Então, a gente também quer acompanhar os pacientes em toda a vida, toda a trajetória da saúde mental dele, né? E agora vamos falar um pouquinho de inclusão, né? Vocês também estão trazendo, então, esses novos jogos, vocês estão trabalhando bastante nessa linha?
Estamos trabalhando bastante. Hoje nós já temos material para autista, né? Bastante materiais para autista. Temos também para TDAH e outras questões mais, mas a gente está se especializando Baixa também. visão também. Baixa visão. Baixa visão, Estamos trazendo trabalho. algumas coisas. Alguns brinquedos também que desenvolvem o motor, a sensibilidade. Nós temos a Garradino, que é feito de espuma, porque o autista tem aquela questão da textura. Do tato? Então, e aí é uma coisa importante também, né? Quer dizer, o próprio material, a gente já está trazendo uma experiência para o autista que o agarradino é. Você joga um dado, vai sair a cor azul, você precisa pegar o dino azul. Mas o dino é de espuma, então já vai trabalhar com essa acessibilidade da criança. Então, a gente está cuidando dessas questões também, sim, nos nossos jogos. Quantos jogos, mais ou menos, vocês têm na empresa? 250 jogos. Olha, já temos bastante jogos, hein? E sempre com lançamentos. Todo ano, vários lançamentos também. Dá para prever já algum lançamento? Dá para a gente dar um spoiler do que vem por aí? Alguma coisa? Ou tem que ser segredo? Olha, não tem, porque é uma pesquisa que a gente fez junto aos psicólogos. Entendi. Eles já sabem, então alguns já sabem que participaram dessa pesquisa e que os 2 jogos nós teremos, que é a ansiedade, que é uma busca constante, e um jogo também de aceitação. Que então, bacana. são os 2 próximos lançamentos que nós teremos aí. Porque, na verdade, a ansiedade é um mundo que a gente está vivendo, né? Um mundo muito acelerado. A gente estava falando que as pessoas... É muito difícil a gente estar vivendo esse momento aqui agora, porque a gente já está pensando em saindo daqui, o que já tem que fazer. Exatamente. Então, Perfeito. que bom. E aí... Só um pouquinho do conteúdo, né? Nos conta, a gente quer saber, o ouvinte que está lá também. A ansiedade, o que nós vamos tratar nesse jogo, quer dizer, quando eu penso em coisas que me aconteceram no passado ou coisas que vão acontecer no futuro sem previsibilidade nenhuma, eu deixo de viver o presente. Então, a gente vai levá-lo para o futuro, a gente vai levá-lo para o passado, mas para ele resolver essas questões, ele tem que estar no presente, vivendo no presente. Então, aí é só uma... Prometeu, vai ter que entregar agora. Olha, gostei, hein? É bem bacana. E o de aceitação, dá para dar algum toque a mais ou não? Ou esse está segredo ainda? Agora você fala sobre aceitação. Vamos lá. Não, o do aceitação é muito trazer um contexto de autoconhecimento. E principalmente quando a gente fala de adolescente, que ele não tem certeza o que é dele, o que é do outro, ou o quanto custa eu me mudar para ser aceito. Eu tenho uma em casa e é difícil, né? Adolescente é uma fase difícil. de bastante cuidado, de acolhimento. Mas a gente quer trazer também um viés para a aceitação, que são os valores. Exato. Então, eu tenho grupos, esses grupos têm valores. Será que eu preciso mudar o meu valor para entrar naquele grupo? Será que eu vou procurar outro, né? Será que aquele grupo, eu preciso mudar meu valor para se encaixar naquele grupo, ou eu preciso encontrar um grupo com os meus valores? Então, a aceitação, ela vai muito mais do que aceitar porque eu estou vestindo uma roupa, porque eu tenho um cabelo tal. Mas a gente quer mostrar para o adolescente que vale muito mais quando eu tenho valores. E quais são os meus valores? Às vezes eles não sabem quais são os valores dele e da família. Então, a gente quer aprofundar um pouquinho nessa questão da aceitação. Sair do físico, do estereótipo do físico, do bonito, do quem tem mais e menos, para entrar realmente no que é a aceitação, daquilo que eu tenho dentro de mim. Tá, e os adolescentes, no geral, eles aceitam bem esses jogos, essas dinâmicas, ou é um público mais difícil de conseguir atingir? Não, não é difícil de atingir. Que legal. Não é. Hoje, teve uma profissional que ela disse, olha, eu vou dizer o perfil dos meus adolescentes e você me diz quais são os jogos que cabem para ele. E aí ela disse, eles gostam de jogar, eles gostam de disputa, eles gostam de ganhar. E aí, que jogo que tem? E aí a gente vai tentando ali mostrar o que caberia mais para o público dela. Mas eles gostam de jogar. E tem terapeutas também que nos dão assessoria, que ela diz, a Aline, ela diz que, às vezes, o adolescente chega para ela e não quer falar. Mas ele quer jogar. E aí, por meio do jogo, ela consegue fazer o trabalho que ela precisa, né? Então, é algo que realmente, voltando na questão do círculo mágico, né? Quando a gente consegue, pela mecânica, pelo tema, a temática também é uma coisa importante. Importante. Quando a gente consegue, pelo tema e pela mecânica, trazer o adolescente, ele vai falar coisas que nem ele sabia que existiam, de sofrimento, de dor, né?
ele vai acabar falando. É uma magia, então, na verdade. Os nossos jogos é uma Olha, magia. mas deu vontade de jogar. E como é que é assim, na prática? Surgiu um assunto. Como é que é a dinâmica na empresa de vocês? Só para que a gente possa entender um pouquinho Fala um melhor. pouquinho do projeto. Então, surgiu um tema, a gente sempre tem as prioridades, né? Às vezes vem um tema como esse de ansiedade, a gente fala assim, esquece tudo que esse assunto é importante. Então, depende disso. E daí a gente começa mapeando toda a necessidade efetivamente do mercado, como que isso aparece no consultório, faz aquela pesquisa muito parecida com o que a gente faz aqui. Sim. E isso entra para a equipe multidisciplinar para trabalhar esse conteúdo e deixar ele refinado, né, para chegar no cliente final. Aí vem a parte de ilustração e a gente se diverte um monte, porque vai ter bichinho X, bichinho Y, dragãozinho, a cor tem que ser fofa ou tem que ser mais radical para qual público é. E, eventualmente, daí a gente já vai para a produção, que daí é a parte chata, a parte mais de fábrica. Mas é um processo longo, né? Mas é quanto tempo, mais ou menos, que demora para a criação de um jogo, desde que surge a ideia até o final? O Ansiedade, nós estamos trabalhando com ele há 9 meses. Nós começamos em Uma janeiro. gestação. É uma gestação, é um bebê. E nós estamos agora na parte de testes. Então, agora vem testes com adolescentes. Tá, esse período de teste, mais ou menos quanto tempo? Meses também? Vai variar, né? Dependendo do grupo. A gente chama um grupo, faz um teste, se correu tudo bem, vamos fazer mais um teste com outro grupo para ver se correu tudo bem. Se deu tudo certo, se eles conseguirem entender, a gente consegue fechar o jogo. Mas se teve algum problema, volta para fazer ajustes, Entendi. volta a fazer com aquele grupo teste. Então, é nesse sentido, assim, sempre tem um psicólogo junto, porque ele vai conduzir. Quer contar a experiência do jogo do Coragem? Conta, que eu estou super curiosa. E a experiência do Coragem, ela é ótima. O Coragem é uma fera que o castelo dela foi dominado por medos. E agora a gente tem que, os guerreiros, né, tem que ajudar ela a enfrentar os medos e reconquistar o castelo dela. E o jogo, basicamente, você vai construindo esse castelo, então você não vê de cara já como ele está na mesa, você vai construindo esse castelo e às vezes sai uma sala escura, uma sala preta, que é onde o teu medo está. A gente já recebeu um caso que a criança, o paciente, não quis por nada entrar na sala preta, na sala escura. Porque ela não conseguia enfrentar aquele medo. Não conseguia então, enfrentar. a psicóloga teve que conduzir de tal Passo a jeito, passo. Exatamente. com cuidado, para levá-la naquela situação, para ajudar a enfrentar o medo da fera. Então, é isso. Aí a gente fala, deu certo. Então, tá pronto para ir para Então, a gente conseguiu. Quando a criança não quer, ela precisa de ajuda. E aí, realmente, o trabalho do psicólogo é fundamental para fazer o jogo funcionar. Essa equipe multidisciplinar, são mais ou menos quantas pessoas que envolve para se criar um jogo? Não que estejam ali no dia a dia, mas, enfim, é um todo. Tem um psicólogo que só analisa a imagem, tem um psicólogo que acompanha os testes, tem um psicólogo que faz a ponte entre o conteúdo e a gamificação. Tem uma pessoa, um game designer, que cria mecânica. Então, esse psicólogo acompanha, é um cara que gosta de jogo, entende de jogo, e conhece o conteúdo, é ele que vai saber. Essa peça tem justificativa teórica, essa peça não tem justificativa teórica. Então, todas as nossas peças, o que tem no jogo é justificado teoricamente. Então, é uma equipe grande. 10 pessoas, assim. Uma média, acho que a gente envolve 10 pessoas aí no todo o processo. De criação. Sim, mas o resultado é fantástico. A gente é bem feliz. E num evento como esse, né, o Weiner, nessa edição de 2025, como é que vocês veem essa integração de todas as pessoas, desse psicólogo que vem até vocês, do outro que tem uma outra empresa, essa troca toda, para vocês como pessoas, eu não digo nem como uma empresa, sabe? Vocês se sentem extremamente felizes, orgulhosa, sabendo que estão construindo essa história juntos, para que a gente tenha uma saúde mental coletiva cada vez melhor. Com certeza. A gente realmente é uma troca de experiência, mas é uma troca de vivência, assim, saber que a Voz em Papel, por exemplo, tem ali no seu DNA ajudar o outro, sabe? Então, isso é uma coisa muito legal. Todo mundo que está aqui não faz um trabalho
só pelo trabalho, né? Mas faz um trabalho criterioso, cuidadoso. Então, o impacto. A gente está sempre trocando, conversando, fazendo, dizendo quais são os teus desafios, o que você está enfrentando, né? Quais são os teus problemas. Realmente é algo que a gente se ajuda. A gente conversa, a gente se ajuda. E, principalmente, discute sobre as dificuldades. Mas ontem a gente E foi também até existem, né? na feira da Farroupilha, a gente foi ontem comemorar também. Então, rola essa interação também. Nós estávamos com sinopse e estávamos também com uma outra pessoa que estava fazendo um teste. Quer dizer, a gente está junto, está se conversando e comendo churrasco. E acho que isso é bom também, é sair um pouco, às vezes, do ambiente, mas estar com pessoas que têm a mesma intenção de ajudar o outro nessa questão da saúde mental. Eu acho que isso é muito legal. E a mensagem para aquelas pessoas que hoje não estão aqui no Congresso, mas que estão nos ouvindo, o que vocês gostariam de dizer e que traz assim o valor da empresa, da Ideia Jogos? Fala um pouquinho para a gente. Eu diria assim, que o jogo é uma ferramenta que ajuda no desenvolvimento do trabalho do profissional. Então, usar o jogo faz com que aproxime o psicólogo da criança, do adolescente, vai ajudar a criança a falar mais de si. Então, ele é uma ferramenta que pode ajudar, né? Então, a nossa ideia é que, quanto mais crianças utilizarem, e as crianças são muito espertas, os adolescentes são muito espertos nisso, eles gostam dessa coisa do jogo, quanto mais eles utilizarem, mais eles estão fora da tela, mais eles estão em conexão com o outro. Então, eu acho que dá para a gente dizer que usem os jogos, usem ferramentas terapêuticas, né? Tem tantas aqui também. Sim, tem várias. A criança precisa manipular hoje, né? Ela precisa pegar coisas. Hoje os médicos prescrevem a natureza. A gente também prescreve jogo, né? Não só abraçar a árvore, mas nós temos jogo, inclusive, de cavar a terra até encontrar uma minhoca. Quer dizer, faça coisas. Uma interação entre família. Faça coisas divertidas, legais. Tem tanta coisa. Falta ideia, compra jogo. Tem muitas ideias que podem ajudar, né? Que legal. E a tua opinião a respeito disso? É isso. A ferramenta, os jogos estão ali para mostrar que o brincar ele não é em vão, né? É uma ferramenta, é uma promoção do bem-estar, né? É uma prevenção, também. É uma conexão, garantindo ali conexões com a família, com social, com colegas. Então, é uma prevenção, deixa aquele paciente muito mais bem preparado para lidar com o que aparecer ali no dia a dia dele. Então, com certeza. E falando em bem-estar, qual é a tua dica para quem está nos escutando sobre bem-estar? Jogar, eu já sei que é jogar, faz parte. Bem-estar. O bem-estar faz do meu autoconhecimento, né? Eu acho assim, como Roubou é que minha eu vou... fala. Oi? Roubou minha fala. Vocês estão muito conectadas, hein? Mas eu acho que o bem-estar é quanto mais eu me conheço, melhor eu vou cuidar de mim, né? Então, falar sobre as emoções, falar o que sente, falar as coisas que dói, falar sobre a dor, sobre o sofrimento, é buscar o bem-estar. Então, eu acho que é isso. É falar mais de si. É se comunicar. É se comunicar, né? Nós estamos vivendo uma geração hoje onde os terapeutas trabalham com as crianças para falar sobre si. O que no passado não houve, né? A gente ia para as escolas e não falávamos sobre o que nós sentíamos. As crianças iam para a coordenação e tal, porque às vezes elas estavam sofrendo. Hoje, não. Hoje, por que você está sofrendo? O que está causando dor? Então, deixar esse campo aberto para que a gente possa, e as crianças possam falar mais, para a gente estar bem com a gente, estar bem com o outro, né? Porque se eu conheço você melhor, também vou me conhecer, vou me conectar melhor com você. Eu acho que o bem-estar vem disso, de falar, de autoconhecimento mesmo. Que maravilha. E para ti? Não, para mim é isso também, é muito autoconhecimento. Eu acho que eu tendo autoconhecimento, sabendo onde eu me sinto bem, onde eu me comporto de uma melhor forma, eu não vou me colocar em situações em que eu não trago bem-estar para mim ou para o outro, né? Então, assim, eu gosto de ficar no mato com meus cachorros, assim, eu não vou exigir de mim de ir em muitas festas, em ambientes que exijam uma coisa muito social de mim, por exemplo, né? Porque não vai ser legal, exatamente. E não vai ser legal para o outro, não vai ser legal para mim, então tudo se conecta, né? Acho que o autoconhecimento é fundamental, está no centro. Que maravilha. Para a gente encerrar a entrevista,
uma palavra que resuma para ti Ideia Jogos. Criatividade. Ah, e para ti, Ana Cláudia? Conexão. Viu? Ó, fechamos então. A gente agradece. Pode falar, pode falar. Eu só queria dizer que esse ano, 2025? 2025, foi defendida uma tese na Universidade Federal legal. do Paraná com os nossos jogos. Que legal! Cientificamente, então, eles são provados cientificamente que a proposta com que foi criado, eles ajudam realmente. Então, eu acho que é bem importante, né, dizer que os nossos jogos hoje são cientificamente provados que eles ajudam crianças e São adolescentes. eficazes. Que legal, parabéns, hein? E a gente não falou que Pode falar. nós somos premiados também no Brasil. Ah, sim. Existe um prêmio que se chama Ludopedia, um instituto, né, uma empresa que ela premia os melhores jogos. Daí tem várias categorias de família, e nós temos 3 prêmios já com eles. O Agarradinho foi premiado, Foco Total foi premiado e o Universo das Emoções foi premiado. Então, nós somos uma empresa premiadas por alguns jogos em algumas categorias. E que venham muitas outras premiações, Muitas, assim obrigada. será. Muito obrigada. Então, quem esteve com a gente aqui participando deste episódio foi a Ana Cláudia Scheckster. Ah, falei direitinho. E também a Rosemara Custódio Vicente, que são da Ideia Jogos, uma das patrocinadoras aqui do nosso evento, que estiveram com a gente no Fala Congresso Podcast, aqui na Fiergues, neste evento maravilhoso, que é uma referência quando a gente fala em saúde mental, que é o Congresso Weiner, edição 2025. Sucesso! Muito E até o nosso obrigada. próximo encontro. Obrigada. Até a próxima. A vocês que também estavam aqui nos escutando, até lá.